Estamos de volta com o DF no ar, mais uma vez, muito bom dia para você. Comigo aqui no estúdio, Marcelo Moraes. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, Porto, bom dia a todos. Vamos em frente. Na semana passada a gente falou sobre setores que contrariaram tendências de quedas muito drásticas e foram bem, se seguraram durante a pandemia e depois saltaram e cresceram bastante. A gente falou de construção civil, por exemplo. Agora a gente vai falar de um setor que foi muito afetado. Muito, Portanova. Bom dia a todos, mais uma vez. Importante que nessa série sobre retomada da economia, haver as diferenças entre os vários segmentos e por que isso afeta o nosso telespectador. Isso. No final, é emprego. Por que faltou emprego ou sobrou emprego? No caso, infelizmente, em função da pandemia, faltou emprego e a gente espera que isso se retome nos próximos meses. O setor um dos que mais sofreram, mas não foi o que mais sofreu, nós vamos falar dos que mais sofreram ainda para frente, é o do varejo, foi o do varejo, porque ficou muito tempo fechado, todo lockdown que tinha ou restrição de funcionamento parcial ou total, afetava diretamente as vendas do varejo, obviamente. Os números até totais, Portanova, não são muito representativos, porque no varejo tem vários segmentos dentro do bolo do varejo. E são os mais diferentes possíveis. Os mais diferentes possíveis. Então, por exemplo, tem a loja de shopping, a loja de rua, tem a feira, tem o supermercado, tem a farmácia. Tem a loja online, por exemplo. Tem a loja online, o comércio eletrônico, está tudo dentro do segmento varejo. Então, o número, por exemplo, de queda que a gente tem no primeiro semestre do ano passado, que houve um lockdown muito longo, de quase 70 dias, é um número relativamente baixo. De menos 2%, uma queda de 2%. Parece quase uma estabilidade. Uma estabilidade, coisa que não reflete a verdade de muitos segmentos dentro do varejo. Isso muito puxado pela farmácia, pelo comércio eletrônico, pelo supermercado. Esses cresceram durante Cresceram, né? E aí aqueles que realmente caíram muito, a gente tem informações de lojistas, por exemplo, que o faturamento do primeiro semestre do ano passado foi 70% abaixo. Ou seja, se ele vendia R$10 mil por mês, ele passou a vender R$3 mil por mês. E aí se ele tem um aluguel, um contrato, por exemplo, no caso de shoppings, aí o peso é muito tremendo. Grande. Houve até uma grande ajuda mútua, né, dentro do varejo para tentar salvar as empresas, Portanova, essa é a verdade. Sim. Infelizmente, muitos colegas empresários ficaram pelo caminho. É muito ruim isso, porque são empregos que se perdem, além de empreendedores que saem desmotivados, claro, né? Que, nossa, nunca mais quero mexer com esse negócio de empresa e tal. Mas houve realmente uma ajuda tanto dos locatários, dos locadores, né? Quanto também do governo federal, governo distrital, uma grande mobilização para tentar salvar empresas. Isso ainda precisa ser mantido, porque as empresas estão começando a respirar agora, então não podemos nem pensar em nada que venha aí abalar a nossa economia de uma forma mais grave. Mas ainda os governos precisam fazer a sua parte. E uma coisa que a gente sempre pede para o consumidor local, né, Portanova? Prestigiar o nosso comércio. Melhor. Prestigiar o nosso comércio, que é para a gente fazer com que as empresas se levantem, gerem mais empregos, gerem mais impostos e a economia retome de uma forma mais forte. Quem a gente vai ouvir? Primeiro o Sebastião Abrita, que é o vice-presidente do Sindi Varejista, que é o principal sindicato do varejo aqui do Distrito Federal. Ele vai falar um pouquinho sobre as datas comemorativas que foram super importantes já nesse primeiro semestre de 2021, onde a gente viu uma pequena retomada. Vamos lá. O primeiro semestre, nós fechamos positivo com resultado nas vendas. Apresentamos crescimento na data comemorativa do Dia das Mães, na data comemorativa do Dia dos Namorados e esperamos que esse crescimento tende só a aumentar no segundo semestre, que normalmente o segundo semestre é melhor do que o primeiro. E com o avanço da vacinação, a economia no Distrito Federal tende a normalizar. E com a normalização da economia do Distrito Federal, isso transforma em geração de emprego e receita. O setor precisa se recuperar depois de toda a dificuldade que a gente relatou aqui. A gente lembra que foram 70 dias de lockdown para o setor do varejo, mas depois um longo período com restrição de funcionamento também. Exatamente, até nesse ano mesmo, de então 2021. Não era pleno, não é um retorno. Era parcial, né? Parcial, mas pelo menos já voltavam a respirar, já voltavam a poder vender. Felizmente os horários agora estão se estabilizando, né? Esperamos que continue assim para o varejo realmente retomar. Mas ele falou de coisas importantes, como o comércio varejista é dependente de datas comemorativas. Exato. Né? O comércio ele vive se preparando para determinadas datas. Então ele passa 2 meses se preparando para o Dia das Mães, depois 1 mês e meio se preparando para o Dia dos Namorados, aí mais 2 meses se preparando para o Dia dos Pais, 2 meses se preparando para o Dia das Crianças e 2 meses se preparando para o Natal, e aí o ano acaba e vem o ano seguinte. Então, muita fé no segundo semestre, o setor do varejo, especialmente lojistas, né? Sim. De shoppings e rua, confiança no segundo semestre melhor. E a data do Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal serão fundamentais para a gente começar um 2022 saudável do ponto de vista econômico e financeiro das empresas. É fundamental que se tenha um segundo semestre bem equilibrado aí para que
não se chegue no início de 2022 do jeito que chegou no início de 2021, todo mundo desesperado para tentar, não sabendo como é que ia virar o semestre. Olha, patrão, eu vou te dar um depoimento pessoal. Eu tenho 30 anos de varejo. Não parece, né, que eu sou novinho, não parece? Mas eu tenho 30 anos de varejo e nesses 30 anos a gente nunca tinha visto nada parecido. Você passar 70 dias, eu até arrepio quando eu falo, porque é muito difícil. Passar 70 dias, o varejista, principalmente, a gente às vezes pensa, né, o cara tem uma loja, é empresário, é rico. Não, 90% dos empresários são micro e pequenos. Claro. Né? Eles dependem do dinheiro, às vezes, do dia para garantir o dia seguinte. Como quase que qualquer trabalhador comum, né? Que não tem um trabalho estável, né? Então, passar 70 dias assim foi muito difícil no ano passado. Esse ano também, com todas as restrições, também um primeiro semestre difícil, mas já com uma melhora. Por isso que a gente pede mais uma vez para que todos prestigiem o nosso comércio, para que a gente possa voltar a crescer e empolgar outros empreendedores a também virem para esse grupo de empresários que é tão importante para a economia do país e da cidade. Próximo depoimento? Depoimento do presidente da Federação do Comércio, também uma entidade importantíssima que representa 27 sindicatos dentro da área de comércio, serviços e turismo. E ele vai falar, uma fala dele é interessante, porque ele fala um pouco do que foi feito pela federação e seus sindicatos junto ao governo para apoiar as empresas nesse momento difícil. Vamos lá, vamos assistir. A FEComércio teve uma participação muito importante de negociação junto ao GDF para que essas aberturas acontecessem. Tivemos também o Programa de Refinanciamento de Dívidas, o Refis, que fez com que as empresas pudessem voltar a ter suas certidões negativas e voltarem a participar de licitações e crescerem. E já para o GDF, foi aí uma renegociação de mais de 3 bilhões de reais, que corresponde ao dobro de todos os refis anteriores e de recebimento imediato de mais de 600 milhões de reais, que possibilitou ao governo que pudesse fazer as obras que vem realizando aí em todas as cidades satélites. Pois é, Marcelo, eu acredito que depois de todo esse período que a gente está falando e reforçando sempre essa tese e essa informação do ano passado difícil, que o volume de dívidas deve ter ficado enorme, né? Muito grande, né? Por isso que a gente fala que tá todo mundo ainda se recuperando. Que às vezes as pessoas acham que começou a vender, vai no shopping, o shopping tá cheio, o cara tá ganhando dinheiro. Não, na verdade ele tá pagando um prejuízo do ano passado ainda, e que foi muito grande, como a gente falou aqui há pouco. E muito importante essa participação dos governos nesse momento de recuperação das empresas. Tanto na parte tributária, que é a mais importante, né, Portanova? Então as isenções que foram dadas de IPTU, até de PVA de veículos também, a questão de ICMS, o refis que foi feito, que foi um sucesso absoluto, foi o refis com o maior sucesso da história dos refis aqui do Distrito Federal, a ponto de o GDF ter no ano passado um superávit de receita. Então, mesmo com aquela pandemia, com aquela crise violenta de 2020, o GDF arrecadou mais do que ele esperava, né, em função de tudo que ele conseguiu construir para garantir as suas receitas. E agora, talvez, né, novas negociações com o GDF, visando os impostos de 2021, né, ou seja, tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais suave para o empresariado, principalmente os do final de ano, do que a gente está falando já do segundo semestre, né? Então, nessas datas comemorativas que o varejo vende muito, e aí vem uma pancada de imposto no mês seguinte, se o GDF puder fazer isso de forma mais suave, chegando até em 2021, e a renegociação do ICMS, que já começar agora a tratar disso, do final do ano, que é o melhor mês de vendas do varejo, o mês de dezembro, e aí vem um ICMS muito grande em janeiro, tentar fazer isso também de uma forma mais suave. E só para a última informação, Portanova, já há aí também em discussão uma possibilidade de um novo refis, a gente não sabe se vai ser concretizado ou não, mas seria também importante para esses empresários que estão com dívidas pendentes junto ao Estado, referentes a 2020 e 2021, só o período da pandemia. Tá certo, essa discussão que vai se alongar aí, já começou e certamente vai provocar aí muito debate e discussão de alíquotas e como é que seria isso, como é que seria esse pagamento ou a operacionalização desse refis, porque o do ano passado já foi dito que seria o último da gestão Ibanez. Quem sabe aí teremos novidades também mais pra frente. Marcelo, valeu, muito obrigado. A gente está encerrando quase a última brasileiração do mês de julho. A gente vai se encontrar aí na semana que vem, quinta-feira, sempre aqui no horário a gente discute questões de setor produtivo. Valeu? Obrigado, Portanova. Um ótimo mês de agosto, um ótimo segundo semestre a todos. Vamos em frente, firmes, que nós vamos retomar essa economia.